Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 27 e 28. E assim nos diz então a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado no lugar em que se pagavam os impostos. Siga-me, disse ele. E Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Aqui nós somos apresentados ao relato do chamado de Levi. Levi aqui é Mateus, o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. E quando nós olhamos para este chamado, nós percebemos que quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa a escolher ali algumas pessoas para fazer parte do seu ministério. Uma dessas pessoas é Mateus. Sabemos também que o Senhor Jesus escolheu outras pessoas além de Mateus, escolheu inclusive 3 pescadores chamados Pedro, Tiago e João. Mas veja aqui que quando Jesus escolhe Mateus, ele nos mostra que ele escolhe pessoas diferentes umas das outras. Mateus era um publicano, era alguém que cobrava impostos da sua própria população, do seu próprio povo e repassava esses impostos para Roma e acabava então ali ficando com alguma daquela quantia. Os publicanos eram pessoas odiadas por praticamente todas as outras pessoas, porque eles cobravam impostos de todas as outras pessoas e muitos deles cobravam inclusive impostos injustos. Nós não sabemos se Mateus era alguém justo ou injusto nesse sentido. O que nós sabemos é que ele fazia parte de uma categoria de pessoas que não era nem um pouco amada. Mas essa categoria de pessoas era ainda menos amada pelos pescadores. Imagine que o mesmo Mateus que estava ali à beirada da praia, ele via pescadores chegando depois de uma noite difícil de trabalho e ele se levantava para retirar daqueles pescadores muito daquilo que eles haviam pescado e da sua própria sobrevivência. Eles dependiam daquilo para sobreviver. E é interessante que Jesus chama não apenas Mateus, mas Jesus também chama para fazerem parte da sua equipe e do seu ministério mais 3 pescadores. Agora imagine você, um publicano, um cobrador de impostos que vivia cobrando impostos, muito provavelmente impostos de pescadores, porque ele estava ali à beira da praia, e esse homem agora tendo que conviver com 3 pescadores, homens que muito provavelmente foram extorquidos ao longo da vida por esses cobradores de impostos, por esses publicanos. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele coloca não apenas pessoas com erros e com falhas diferentes, mas ele escolhe não apenas pessoas com falhas diferentes, mas ele escolhe pessoas com falhas diferentes e com falhas muitas vezes que irritam as outras pessoas. Mas que a lição que nós podemos aprender nesta manhã é que Deus sabe quem ele está escolhendo. Ele sabia exatamente quem era Pedro, Tiago e João, ele sabia exatamente quem era Mateus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele estava colocando e quando ele coloca essas 4 pessoas para trabalharem juntas. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é justamente essa. Deus sabe exatamente quais pessoas ele coloca ao seu redor. Muitas vezes nós olhamos para aquelas pessoas que estão à nossa volta e elas têm justamente os erros que nós menos toleramos. Elas cometem justamente os pecados que nós mais abominamos. E muitas vezes nós atribuímos a existência dessas pessoas ao acaso ou ao azar ou a qualquer outra coisa. Mas nós precisamos crer que Deus é um Deus soberano. A mulher que está do seu lado foi a mulher que Deus colocou do seu lado, a igreja que está do seu lado
foi a igreja que Deus colocou do seu lado. O pastor que está do seu lado foi o pastor que Deus colocou do seu lado. Os filhos que estão do seu lado são os filhos que Deus colocou do seu lado. A sogra, o sogro que Deus colocou do seu lado, foi a sogra e o sogro que Deus colocou do seu lado. E ele sabia exatamente quais eram os defeitos de cada um. E se ele faz isso, é para que a gente seja moldado e seja trabalhado por cada uma dessas pessoas cada vez mais. Que você creia na soberania de Deus e que você aprenda com Deus a ser compassivo com os erros daqueles que estão à sua volta. Aqueles que estão à sua volta irão errar com toda certeza. Deus os colocou à sua volta, Deus os colocou ao seu redor, justamente muitas vezes para que eles errassem e cometessem o tipo de erro que você realmente não gosta. Nesta hora que você creia que é o próprio Senhor Jesus trabalhando na sua vida, colocando essas pessoas à sua volta, para que você seja cada vez mais parecido com Ele, para que você aprenda a perdoar da maneira como Ele perdoou, para que você aprenda a conversar da maneira como Ele conversou, para que você aprenda a tolerar e a caminhar e a continuar caminhando junto apesar dos erros, do mesmo jeito que Ele fez. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o dia daqueles que estão à sua volta e que você creia que cada um deles foi colocado à sua volta pelo próprio Senhor Jesus. São as pessoas que Deus escolheu. Nós não podemos rejeitá-las, porque o Senhor Jesus também não nos rejeitou, apesar dos nossos erros. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.